Entorno Estratégico Brasileiro, e será proferida pelo professor e coronel do Exército Antônio dos Santos, que possui o seguinte currículo vitae: mestre em Segurança Internacional e Defesa pela Escola Superior de Guerra, graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, coronel da Reserva do Exército Brasileiro, membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, atuando no Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias. Senhor conferencista, a audiência é composta por 454 discentes que, de modo presencial e à distância, aguardam com expectativa suas palavras e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores que se encontram neste anfiteatro e também de forma remota. Queremos agradecer o convite para que o Centro de Estudo Estratégico participe desse ciclo de palestra do PECESG, cujo tema é Entorno Estratégico Brasileiro. Para atingir o nosso objetivo, nós vamos seguir esse roteiro com uma introdução que está sendo feita agora, entorno estratégico, aspectos principais, atores relevantes, áreas de fricção e considerações finais. Gostaríamos de dizer que, na nossa apresentação, nós não faremos juízo de valor de nenhuma medida ou atitude de país estrangeiro. Nós vamos perseguir o interesse nacional brasileiro segundo os fundamentos da geopolítica. Vamos começar falando pela moldura do cenário internacional. Nós estamos num mundo multipolar, policêntrico, e se destaca o geopolítico Alexander Dugin, que é um geopolítico e filósofo russo, que defende que o mundo, após o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se tornou um mundo complexo em demasia e sem um ator central. Essa é a ideia da Rússia atualmente. Alexander Dugin, durante a guerra da Ucrânia, teve a sua filha sacrificada, era a grande herdeira intelectual do pai, também uma geopolítica, e nós a perdemos, infelizmente. Alexander Dugin faz dupla com o presidente Putin e com Primakov, que foi um ministro das Relações Exteriores russo, que orientou a grande estratégia da Rússia após o esfacelamento da antiga União Soviética. Houve uma fragmentação muito grande das cadeias produtivas, e o Irã é um grande exemplo disso, porque ele é um hub logístico dentro da nova Rota da Seda. Existe hoje, já foi inaugurada uma ferrovia ligando a Rússia, a China até o Irã. Vejam a dimensão disso. O petróleo e gás ele continua sendo central para todo mundo, em especial na Europa. A Europa tentou implementar de forma rápida o fator ESG e teve um crescimento de demanda de energia muito grande e uma escassez provocada pela guerra da Ucrânia, com a Rússia reduzindo o seu fornecimento. Isso provocou uma dificuldade muito grande nessa implementação. A China hoje é o que a gente chama de potência desafiadora ou revisionista. Deseja ocupar o lugar que hoje é ocupado pela potência central. Essa configuração do mundo hoje é uma configuração em movimento, ela é dinâmica, ela está se reconfigurando. E, naturalmente, é muito instável. Nós vamos chegar agora ao conceito de entorno estratégico brasileiro. Esse conceito apareceu pela primeira vez na Política Nacional de Defesa, em 1996,
e ela guarda relação com vários conceitos diferentes. Primeiro, com o entorno geográfico. Por quê? Porque eu estou dentro de uma base geográfica que é o território do país. É a área prioritária para o Estado Nacional Brasileiro. É a sua maior área de interesse e é onde os outros atores desejam influenciar. Esse conceito de área de influência, ele é muito ligado à Guerra Fria, quando existiam dois blocos de países que se opunham e buscavam ampliar sua área de influência. Quando eu falo de entorno, eu também tenho que ver ameaças, capacidades, ambições e sonhos. O que significa isso? No entorno estratégico de um Estado, trafega a ameaça. A ameaça ela não pode estar distante, ela tem que estar próxima. O conceito de ameaça diz que é um ator com capacidade e vontade de interferir na vida pública ou interna do outro Estado. Então, ele não basta ele ter vontade, ele tem que ter capacidade. Então, essa capacidade pede proximidade geográfica. O Brasil, por sua feita, tem que ter capacidade para neutralizar esses riscos. Neutralizar esses riscos. E aí, se eu expando muito o meu entorno estratégico, passa a ser ambição e sonho. Nós vamos ver o nosso conceito e vamos ver que ele é bastante abrangente. Essa é a nossa definição. Área de interesse prioritário para o Brasil, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. Temos realmente capacidade de agir em prol do interesse brasileiro nessas paragens? Eu estou provocando uma reflexão aos senhores. Pensem nisso. Esse conceito está na Estratégia Nacional de Defesa de 2020. Essa é a nossa circunstância geográfica. Eu falo de entorno estratégico, mas eu não posso esquecer dessa base geográfica. Quem é que está do meu lado? É a América do Sul. Senhores, eu tenho uma voz alta, né? Mesmo que o som não esteja funcionando, eu creio que todos nós estamos ouvindo. O problema é a dificuldade que a gente tem depois para gravar para quem está remoto, tá? Então, essa é a nossa circunstância geográfica. Isso aqui é uma prioridade constitucional. O Brasil tem na sua Constituição dizendo que ele vai priorizar a relação com os países da América do Sul. Então, é um parâmetro que nós não podemos nos afastar. Aspectos principais, conceitos diversos. Esse entorno estratégico ele pode variar de acordo com o contexto político, que é sempre muito complexo. Tem uma base geográfica, que é o perímetro do país, e uma perspectiva geopolítica, para onde eu estou olhando, para onde o Estado Nacional Brasileiro está olhando. Será que está olhando mais para a Antártida ou mais para a África? E é nesse entorno estratégico que se ferem os interesses estatais e a presença de atores extra-regionais. Ainda como aspectos principais, integração econômica, aí a gente tem que lembrar do Mercosul, dos BRICS, do acordo que a gente está fazendo com a União Europeia. Temos que falar da integração em transportes, a IRSA, integração de toda a malha de transportes da América do Sul. Temos que falar de comércio, energia, comunicação e lembrar que a América do Sul é um continente bioceânico. Nós temos o Pacífico e o Atlântico. E os países, em geral, estão de costas para o interior. Os grandes historiadores dizem que a gente olha para o litoral.
Por que a gente olha para o litoral? Porque é ali que estavam as nossas relações iniciais, as relações das colônias com as metrópoles. Isso consolidou um fluxo comercial que se mantém até hoje. Não é por outro motivo que a gente ainda não tem o porto de Xangai funcionando. Os atores externos interferem nesses processos internos de forma muito intensa e existe uma assimetria de poder estrutural vezes interesses estatais. O que caracteriza ainda a nossa América do Sul? E observem que eu estou falando América do Sul, não estou falando América Latina. América Latina é um conceito de origem francesa que tenta colocar no mesmo conjunto todos os países do Caribe, mais o México, até o final lá de Punta Arenas. E isso, na verdade, não funciona. Não funciona nem geograficamente e não funciona culturalmente. A América do Sul se caracteriza por uma estabilidade econômico-política muito forte e, no período recente, isso se agravou um pouco. Os recursos naturais são diversificados e abundantes. Nós temos problemas de migração com a Venezuela e com o Haiti lá na América Central. Vem muita gente ainda para a América do Sul. E nós temos um problema de subdesenvolvimento crônico. Isso aí nos lembra a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, né, que era esse o conceito, que atribuía o nosso subdesenvolvimento a uma relação assimétrica e desigual com as metrópoles, que nos impediam de progredir. Mas hoje nós já temos o quê? Planejamento estratégico e temos cenários prospectivos. Então, nós podemos reverter essa ideia. A nossa geografia ela é muito desfavorável. Existem dois grandes dissociadores, que são a Amazônia e a Cordilheira dos Andes, que separam os nossos países dentro da América do Sul. Não favorece a integração econômica, política, comercial. Naturalmente, a América do Sul exerce uma atratividade econômica e comercial para o restante do mundo, tanto pelo Atlântico quanto pelo Pacífico. O Brasil, como já foi dito anteriormente, é um grande player comercial. Esse aspecto foi explorado exaustivamente pela dupla que nos antecedeu, companheiros aí do Centro de Estudo Estratégico. Mas é importante lembrar também que essa condição exige um equilíbrio no tratamento das relações com os demais estados. Eu não posso tomar partido. Eu tenho que perseguir, buscar o interesse estratégico, o interesse nacional brasileiro. E dessa forma eu tenho que negociar com todo mundo. A nossa democracia é uma democracia em processo de amadurecimento. Eu coloco essa interrogação porque nos debates que nós fizemos lá dentro do centro, na preparação, nos foi dito o seguinte: é a democracia que está amadurecendo ou são as instituições democráticas que ainda estão em processo de amadurecimento? Porque, a fim e a cabo, essas instituições é que dão a solidez. Uma OAB, um Congresso Nacional, uma Câmara de Deputados, uma grande multinacional, tudo isso participa da vida pública interna e externa do país e dá solidez à democracia. O Brasil tem uma característica interessante. Ele se formou antes da nação. E por que isso? Porque a família real teve que vir para o Brasil após o bloqueio de Napoleão. E aí nós nos tornamos centro do Império, unido de Portugal e Algarves. E aí a gente perdeu o quê? A gente perdeu o processo. A gente, na verdade, não interrompeu, mas acelerou esse processo de consolidação, de amálgama da nação.
E aí o Estado foi se formando. E com a República, muito rapidamente, nós proclamamos a República, ainda sem ter essa amálgama pronta. Isso nos traz dificuldades até hoje. O subdesenvolvimento ainda nos assola. O Brasil tem um problema grave que se chama custo Brasil. Ele está diluído em todas as atividades econômicas e políticas, passa por corrupção, passa por prioridades equivocadas, etc. É uma potência anfíbia. E aí, quando a gente olha para a geopolítica, a gente fala sempre que tem os países que são potências terrestres, como é o caso da Rússia e da China, e países que são bioceânicos, como os Estados Unidos da América. Nós somos uma potência anfíbia. Por quê? Somos uma potência terrestre, mas também temos uma grande costa. A nossa população é bastante grande, que nos favorece num mercado consumidor de monta, que atrai investimentos, e também no favorecimento da mão de obra. Nós temos uma carência de infraestrutura de ferrovias e hidrovias muito acentuada, que agrava o custo Brasil. Meus senhores, no entorno estratégico brasileiro, alguns atores extra-regionais atuam sobre, tanto no entorno quanto sobre o Brasil. Nós elencamos alguns, mas essa relação ela não é exaustiva. A França, por exemplo, não está constando aqui. A França tem interesses no Brasil enormes. Nós escolhemos alguns por serem, pela sua dimensão, pela relevância ou protagonismo desses países. Estados Unidos da América, naturalmente, a Índia, a China, a Rússia e a União Europeia. Os Estados Unidos da América é a potência central, é a maior potência militar e econômica, e ela tem um gap em relação aos demais países, ou ela provoca um gap em relação aos demais países, em especial na área tecnológica. Então, quando a gente pega os documentos norte-americanos, o que está escrito lá? Qual é o objetivo estratégico norte-americano? Manter a dianteira na área tecnológica. Então, os investimentos e todo o trabalho da estratégia norte-americana é voltada para manter esse gap. Quando a gente fala de América do Sul, a gente tem que lembrar da doutrina Monroe, que é de 1823. Essa doutrina foi um passo que os Estados Unidos deu na direção de proteger todos os países recém-independentes do imperialismo ou das relações assimétricas que esses países tinham com suas metrópoles. Na época, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, etc. E o que dizia essa doutrina? A América para os americanos. Nós vamos falar da crise dos mísseis em 62, em Cuba. Por quê? Porque essa crise foi provocada por uma ação da antiga URSS sobre Cuba. Eles queriam colocar uma base de mísseis lá. Então, os senhores vejam que essa foi a maior crise que nós tivemos durante a Guerra Fria. Alô? Foi o maior risco de guerra nuclear que nós tivemos. O americano desenvolveu aqui para a América do Sul o que a gente chama de Aliança para o Progresso. Eu costumo comparar com o Plano Marshall, que ele fez para a Europa, para reconstruir a Europa. Se nós compararmos a dimensão dos recursos e a prioridade que os Estados Unidos deu para a Europa, e em detrimento da gente que eu digo toda a América do Sul, é marcante e revela também o interesse daquela potência central. Nós temos aqui a proximidade geográfica com a América do Sul e com a Amazônia pelo Caribe,
Mário Travassos escreveu um livro em 1939 chamado Projeção Continental do Brasil. É uma obra-prima de geopolítica. E ele já defendia, naquela época, que o Brasil iria se chocar naturalmente com os Estados Unidos na região do entorno da Amazônia. Por quê? Porque os Estados Unidos iria penetrar pelo Caribe na direção da Amazônia e o Brasil, como um grande articulador, mediador, iria ter dificuldades nessa relação. O Brasil é um tradicional aliado dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Tinha um acordo militar de monta que foi rompido durante o governo militar. A gente fala do Canal do Panamá, da Colômbia e de bases militares. E aí é bom voltar à história, né, Coronel Viana? Coronel Viana é o nosso historiador, o nosso guia de história lá dentro do centro. A Gran Colômbia compunha Venezuela e compunha a Colômbia. E o Panamá fazia parte deles. A potência central agiu, separou o Panamá da Colômbia para que pudesse fazer ali o canal, e depois nós tivemos a ocupação dessa região pelos interesses da potência central. Hoje, o que a China, como revisionista, propõe? Ela propõe, primeiro ela tentou cooptar o Panamá a passar para a esfera de influência chinesa. E a reação foi muito forte já no governo Trump. E aí, qual é a opção que a China tem? O porto de Xangai, né? E tem também o quê? Uma proposta, uma alternativa, que é fazer um outro canal na Nicarágua. Depois, se os senhores tiverem oportunidade, com mais calma em casa, deem uma olhada no mapa da Nicarágua, que os senhores vão ver que tem 2 grandes lagos que permitem quase que uma construção quase que direta. Tá? O Canal do Panamá hoje vive uma dificuldade muito grande por causa do fluxo dos rios em direção àquele canal. Está com uma diminuição do fluxo de água. E aí baixa o nível da água no canal e aí reduz a velocidade e, às vezes, até o calado de alguns navios que não conseguem passar. Essa é a situação do Canal do Panamá hoje. O grande alvo, ou o grande objetivo estratégico dos Estados Unidos é conter a China nesse avanço, né, de potência desafiadora, e ele costuma bloquear as relações dos países não alinhados. A política externa da potência central é considerada desatenciosa com a nossa região, ela não dá prioridade. A Colômbia vive uma guerra contra as drogas e recebeu o apoio por meio do Plano Colômbia. A Colômbia tinha em torno de 12 bases militares dentro do território colombiano. Essas bases militares eram para combater o narcotráfico, não eram para operações militares, mas reticências. Amplos laços políticos, econômicos e culturais e um recente aumento de tarifas deixa um gap, deixa um vácuo nessa relação dos Estados Unidos com toda a América do Sul. Meus senhores, nós vamos falar da China e eu gostaria de fazer um preito de gratidão em memória a um dos maiores professores que essa escola teve, o professor Severino Cabral. Ele, durante décadas, foi nosso professor aqui, profundo conhecedor de geopolítica, e ele era, no Brasil, o maior conhecedor de China. A ele fui apresentado na geopolítica, junto com a Terezinha, na época, Terezinha de Castro, etc., e ele era de uma disponibilidade para nos ensinar, nos orientar, enorme. Durante muito tempo assistiu todas as aulas do PSESG aqui. Onde estiver, receba nosso preito de gratidão. A China é a potência desafiadora. É um poder terrestre com uma população enorme
e um mercado consumidor. Isso ajuda muito. Quando os senhores olharem para a Rússia e a Ucrânia, compare a população. A população da Rússia era 3 vezes a da Ucrânia, quando começou a guerra. Os senhores imaginem a situação que está hoje. Hoje, os exércitos, as forças armadas são mais tecnológicas, né? Letalidade menos intensiva em pessoal. Mas, mesmo assim, eu preciso, por exemplo, de bombeiro, de defesa civil. Quando a Rússia ou quando a Ucrânia atacam seu oponente e provocam lá um incêndio, etc., o que acontece? Alguém tem que apagar esse fogo, alguém tem que fazer arma, alguém tem que continuar a produzir pão, leite, carne. E isso depende da população. Então, a gente costuma dizer que a guerra ela termina quando chega a exaustão de um dos oponentes. Essa exaustão está ligada à mão de obra e à população. A China é um grande mercado consumidor, e aí, mais à frente, nós vamos falar do Kissinger, mas quando os Estados Unidos começou a investir na China, na verdade, ele estava acreditando que o mercado consumidor chinês evoluiria de um mercado de baixo poder aquisitivo ou de reduzido poder aquisitivo para um poder aquisitivo médio. E aí ele imaginava, nossa, uma população do tamanho da China com um poder aquisitivo médio supera tudo que eu vendo para o mundo inteiro. E aí ele começou a investir lá. Mas nós vamos dar mais detalhes desses investimentos mais à frente. Ela é uma grande importadora de commodities de petróleo e de recursos naturais. Se confronta com os Estados Unidos e é um financiador de obras de infraestrutura. O que ele quer, na verdade, com essas obras de infraestrutura? Facilitar o fluxo dos produtos que a China precisa e também ter perenidade nos seus investimentos. Quem investe em obra de infraestrutura, o que acontece? Ela vai funcionar indefinidamente. Muda governo, passa a população, morre um chinês, nasce outro, e a obra de infraestrutura continua lá. Porto, ferrovia, estrada, e vai o quê? Gerando royalties. Então, é um investimento estratégico, inteligente. Por quê? Porque favorece de forma dual a China. Na parte da One Road, One Belt, nós vamos falar mais à frente também, tem que lembrar que essa iniciativa também tem um caráter dual. Favorecer a projeção de poder militar da China e favorecer a parte econômica. A gente fala aqui do vácuo do Ocidente. Esse porto de Xangai e algumas outras iniciativas que nós temos na América do Sul para melhorar a infraestrutura de transportes, durante muito tempo foram planejadas e pedido recurso ao Banco Mundial. Nunca nenhum país ocidental financiou. O único que se arvorou em tentar fazer isso foi o Japão, e foi barrado e impedido de fazê-lo. Por que o Japão queria fazer? Porque ele está lá na Ásia, ele precisava de um canal mais rápido pelo Pacífico. Então, o que a China está fazendo hoje, o Ocidente nunca fez. É por isso que, quando se defende o interesse nacional brasileiro, tem que se olhar com pragmatismo. O que vai ser dado em troca? Lembre-se de Getúlio Vargas e a política pendular. Querem que eu entre na guerra? Eu preciso de uma siderúrgica aqui dentro. Acho que todos os senhores lembram disso. A China foi cooptada por Henry Kissinger em 72 por meio da política de ping-pong. O que Kissinger propunha? Investir fortemente na China, apartar ela da Rússia. Eles já não eram bons amigos, né? Eles já não eram muito afinados porque tinham orientações ideológicas semelhantes, mas de natureza diversas. Então, eles não, vamos dizer assim, não tinham uma catarse, não eram completamente imbricados. E disso se aproveitou o Kissinger, começou a investir lá. E o outro objetivo estratégico que o americano tinha era o seguinte:
vou investir, a classe média vai crescer, eles vão buscar liberdade e vão transformar a China numa grande democracia. Só que eles esqueceram que o Partido Comunista Chinês também faz planejamento estratégico, também faz cenário prospectivo, também analisa os atores extra-regionais agindo no seu entorno, e, por enquanto, essa política não foi bem sucedida. A nova Rota da Seda, além de terrestre e marítima, ela tem um objetivo importante. Todo o comércio marítimo que vai para a Ásia, e não é só para a China, é para a Ásia, passa pelo Estreito de Malaca. É um estreito de 900 quilômetros e que nas suas margens tem aliados norte-americanos, inclusive aliados militares, como Singapura, por exemplo. Então, o que ocorre? Se esse estreito for fechado, o maior prejudicado é a China. A Ásia também vai ser prejudicada, Japão, etc., vão ser prejudicados. Mas a China vai ser a maior. E aí ela buscou essa rota como forma de alternativa também. E aí, como a China está projetando poder, o que ela está fazendo? Ela está investindo seus excedentes econômicos em defesa e infraestrutura fora, nesse projeto. Precisa projetar poder, ele é uma potência terrestre, mas ele precisa projetar poder de que forma? Pelos mares, pelos oceanos. Então, ele está transformando a marinha dele numa marinha de águas azuis. E aí precisa o quê? De bases de apoio. Se os senhores observarem, depois derem uma olhada, fizerem uma rápida pesquisa, vão ver que eles estão com o que a gente chama de portos de aguada e de apoio, principalmente na Ásia, na África e no Oriente Médio. E agora estão chegando na América do Sul. A China é bastante distante geograficamente do nosso entorno, mas a relação com eles está ligada muito a oportunidades e desafios. Nós temos que ter capacidade de gerenciar contratos, negociar em alto nível com o chinês, porque eles estão nos fornecendo uma coisa que o Ocidente não forneceu: investimento, capital. A China está numa tentativa de preenchimento do vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos no processo tarifário. Alguns autores apontam que existe um declínio de poder na trajetória norte-americana, mas isso não se confirma, não se consolida já há muito tempo. Desde 2007, quando eu estudei aqui nessa escola, que a gente fazia estimativa para avaliar se o americano ia declinar realmente. E, por enquanto, isso não aconteceu. Já passaram-se 18 anos. Essas são algumas das instituições que a China tem aqui no Brasil. Instituto Confúcio, a Câmara de Comércio do Brasil com a China, né? E o Instituto Brasileiro de Estudos da China, Ásia e Ásia-Pacífico. No IBCAP, o professor Severino Cabral dava aula e, durante muito tempo, participou da diretoria. Chegamos à Rússia, meus senhores. A Rússia é a segunda maior potência do mundo. É a segunda maior potência militar. Tem uma base industrial militar complexa. Eles produzem seus armamentos e é uma potência nuclear. Tem uma população enorme. Esse livro que está sendo mostrado aqui do lado direito, O Renascimento de uma Potência, foi feito pelo IPEA, tem em torno de 200 páginas, e é de 1980 alguma coisa. Eles já falavam que ela estava, depois de 91, já vinha crescendo. Por que isso? Porque ele encontrou uma liderança, o Putin. O Putin, durante toda a Guerra Fria, foi funcionário da KGB, depois foi prefeito, depois foi deputado, depois exerceu vários cargos políticos e agora chegou ao cargo máximo. A Rússia tem uma cooperação política significativa com a Venezuela,
que é um problema que nós temos que gerenciar, porque tem a Guiana Essequiba, que é um imbróglio, uma controvérsia territorial grave que nós temos, e esses dois países, tanto a Venezuela quanto a Guiana, fazem fronteira com o Brasil. O Brasil hoje está desenvolvendo uma operação chamada Atlas, fazendo uma concentração estratégica de meios militares em Roraima. Como eu falei anteriormente para os senhores, a reconstrução da Rússia sofre um ponto de inflexão a partir da doutrina Primakov. É uma potência terrestre, foi durante muito tempo alvo da teoria da contenção. Um funcionário da embaixada norte-americana na Rússia, na antiga URSS, né, escreveu um telegrama que passou a ser nominado como longo telegrama, identificando a antiga URSS como o maior inimigo dos Estados Unidos. E, a partir daí, se desenvolveu essa teoria da contenção, que era para o quê? Para deter o avanço das áreas de influência da Rússia, ou, perdão, da URSS. Conflito da Ucrânia, que a Rússia está participando, e o efeito Trump, que mudou, né? Porque no governo Biden, ele estava passando os meios que a Ucrânia precisava e se posicionava de forma muito firme contra a Rússia. No caso do presidente Trump, ele está mais cuidadoso. Nós entendemos que esse cuidado está diretamente ligado ao risco de um conflito nuclear. A Rússia tem um histórico de participação em guerras, de intervenções no seu entorno, então não é nenhuma novidade ela entrar na Ucrânia, porque ela já entrou na Geórgia, já entrou na Azerbaijão, já entrou na Chechênia, então ela tem essa característica, ela é intromissora. Que bom que está longe do nosso entorno estratégico. Chegamos à Índia. A Índia é um país singular, muito semelhante ao Brasil. Ele tem uma característica pragmática e equidistante perfeita. Foi na Índia e foi com os indianos que começou o movimento dos alinhados, na conferência de Bandung. Nessa conferência, basicamente, os países diziam o seguinte: eu não sou nem do bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nem sou do bloco da OTAN. Eu sou do bloco dos não alinhados que quer se desenvolver, quer acabar com a miséria dentro dos nossos países. Basicamente, a China persegue o seu interesse estratégico de forma pragmática. Tem uma cooperação espacial e em defesa com o Brasil muito grande e tem uma similaridade muito grande conosco, a dimensão territorial e população. É um país pacífico, mas no seu entorno tem problemas graves, como, por exemplo, o Paquistão. E, lógico, está muito próximo da China também. A Índia vem sendo alvo de vultosos investimentos por parte dos Estados Unidos da América. Alguns autores e analistas apontam que os Estados Unidos está mudando a prioridade, ou já mudou a prioridade, porque a China atingiu um patamar que não atendeu ao objetivo estratégico dos Estados Unidos, e agora ele vai investir na China para conter, perdão, investir na Índia para conter a China. É um país baleia. Eu não sei se os senhores conhecem esse conceito, eu acho que a maioria conhece, né? Qualquer movimentação que a Índia faz, Brasil, Índia, Estados Unidos e Rússia, são os maiores países. Então, qualquer movimentação no mercado, qualquer decisão que esses países tomam, provoca um frisson enorme no mercado internacional, em razão da escala. Como eu falei, é uma nova prioridade dos Estados Unidos para substituir a China. A União Europeia tem uma questão interessante. O Kissinger dizia assim: ah, tá, eu preciso falar com a União Europeia. Quem vai me atender no telefone do outro lado? Eu vou ligar agora para a União Europeia. Quem vai falar? Porque geralmente nós temos um representante, né, eleito para representar a União Europeia.
mas ele é eleito, mas na verdade, ele não representa friamente, de forma pragmática, o interesse de todos. Por quê? Porque o interesse de todos não é convergente. A União Europeia tem uma política de subsídios agrícolas muito forte, tentou implantar de forma muito rápida o fator ESG e tem laços fortíssimos com a OTAN. Podemos até dizer que tem uma relativa dependência do complexo industrial norte-americano. É o destino final da maioria das migrações no mundo inteiro. Aí criou-se esse espaço de Schengen, que é para acolher essas pessoas. Tá? Está sofrendo com a redução do crescimento econômico. Eles reduziram o investimento em defesa com a prioridade de investir no welfare state, que é o bem-estar da população. Só que essa população está aumentando muito, né? E para que a gente possa dividir alguma coisa, alguém tem que trabalhar para produzir. Essa questão da gente dividir o que não tem ou o que vai ter é um problema grave. Nós primeiro precisamos fazer o bolo, amassar a massa, o fermento, produzir esse bolo para depois dividi-lo. As relações com as metrópoles são muito fortes, Portugal e Espanha, né? E também, claro, Inglaterra, etc. A guerra da Ucrânia hoje assola a União Europeia, ela provocou uma migração em massa para os demais países, sobrecarregando os sistemas sociais. A Alemanha, a França estão muito sobrecarregadas nos seus sistemas sociais, e aí é saúde, salário família, né? Esses abonos que se dá para o pessoal que está chegando. Ela está reformulando o seu investimento em defesa, está querendo ter uma base industrial autóctone e tem um núcleo de países desenvolvidos importantes dentro da União Europeia. França, Alemanha, Itália. Áreas de fricção dentro da América do Sul. Colômbia, Peru, Venezuela e Amazônia. Eu vou passar razoavelmente rápido nesse, porque alguns aspectos os antecessores já exploraram. A Colômbia tem um problema de guerrilha grave, né? Foi alvo do Plano Colômbia, tem um problema com o narcotráfico, tem um alinhamento com os Estados Unidos e possui bases militares ainda lá, tem um plano de combate às drogas que, vamos dizer assim, escoa quase que todo o produto interno bruto, é muito dinheiro que se gasta com isso, tem uma estabilidade política e econômica grande e é um país amazônico. A Colômbia ajudou a propor o Corredor AAA. Quem ainda não conhece, depois, por favor, faça uma pesquisa. Era uma iniciativa que se queria criar uma faixa territorial que sairia dos Andes, passando pela Amazônia e acessando o Atlântico. Essa faixa territorial era para proteger o meio ambiente, né? E teria uma governança internacional. Apenas por acaso ela passa exatamente em cima das áreas fronteiriças, as áreas lindeiras entre o Brasil e os demais países, né? Passa em cima dos recursos minerais, as grandes jazidas de recursos minerais, e sobre as reservas indígenas. Só por acaso. Porto de Xangai, vou ser rápido. Coronel Freire e Coronel Viana já exploraram. A 80 quilômetros de Lima, numa posição central na costa do Pacífico, uma área total de 141 hectares. Ela tem possibilidade de ampliar a área de retroporto. Isso é muito importante. Por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro, ele não tem mais para onde crescer. Nesse caso aí, a área de retroporto, por enquanto, é ilimitada. Isso favorece demais. Por quê? Porque a chegada de carga, transbordo, etc., né, fiscalização, tudo isso depende de uma área de retroporto grande. Um investimento de 3,7 bilhões, tendo sido inaugurado em 14 de novembro de 2024. 90% desse investimento é chinês. 12 berços de atracação, zona de atividade logística e industrial, e o Congresso peruano não tinha aprovado um pacote de benefícios fiscais. Por quê? Algumas zonas de exploração econômica exclusiva seriam criadas ao redor desse posto.
Aí eles queriam o quê? Queriam redução de impostos. O que é que o Congresso peruano respondeu? Não. Naturalmente, vocês vão ter que vir para cá, que vai ser o grande hub. Nós não vamos dar redução nenhuma para vocês. Defenderam o interesse nacional peruano com pragmatismo. A ideia foi do almirante peruano Juan Rebaldo, ele ainda ficou com a patente dessa ideia, tá? E a empresa que ele criou para gerenciar isso aí ainda está participando do consórcio. Esse porto de Xangai está dentro do projeto Belt and Road, reduz a dependência do Canal do Panamá, diminui em 12 dias uma rota direta de Xangai para Xangai. O calado natural é de 17,8 metros, é uma profundidade muito boa, permite navios de grande porte se aproximar. E esse porto pode ter uso militar. O controle do porto e a navegação de cabotagem no Peru é motivo ainda de debate acirrado, porque o que a China quer? A China também quer utilizar esse porto militarmente, claro, projetar poder no entorno norte-americano. Fortalece a projeção da China, é um hub logístico de localização estratégica, papel-chave no comércio marítimo internacional, favorece a integração latino-americana, já existe uma rota saindo de Ilhéus direto a Xangai, planejada e provavelmente com ferrovias. O papel do Banco Mundial, que é um vexame, me permitam. Existem riscos ambientais, naturalmente, porque em razão da dimensão desse projeto. E a legislação comercial, legislativa e o lobby chinês é um imbróglio de difícil solução. Essa é a rota que sai de Ilhéus, ó. Escoamento da produção agrícola, vaga de retorno de carga. O que é isso? Leva mineral, mas traz produto chinês. Ele não volta vazio. Redução de custos e diversificação. Corredor bioceânico Brasil-Peru. E será um corredor intermodal que conectará as ferrovias Fiol ao porto de Xangai, no Peru, para expandir o comércio entre a China e a América do Sul. Aí eu pergunto, será que os Estados Unidos não vai levar nenhuma vantagem nisso? Claro que vai. Ele tem a costa do Pacífico toda lá. Muita coisa vai sair por ali e vai para a costa do Pacífico. A não ser que o lobby chinês impeça isso na legislação. Por isso que é importante ser pragmático na defesa dos interesses nacionais. Essas são as rotas de integração sul-americana. Tem uma rota importantíssima que a CNN fez na semana passada, uma sequência de reportagem por 5 dias, tratando da rota bioceânica. Essa rota tem uma dificuldade em relação a do Porto de Xangai, porque ela é rodoviária, mas vai para o Chile, é uma outra opção. Os estados de Acre e Rondônia, e o Nordeste, etc., seriam muito favorecidos por Xangai. Mas o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tem uma produção agrícola enorme e o ideal era sair pelo porto do Chile, porque, inclusive, é mais perto. O Brasil, quais são as vantagens do Porto de Xangai? Escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, Acre e Rondônia, saindo lá pela outra rota, uma redução de 7 mil quilômetros no escoamento da produção em relação a Santos. Se os senhores lembrarem, imaginem o mapa, Cuiabá, descendo até São Paulo, até o Porto de Santos. E imaginem saindo de Cuiabá e indo direto para o Chile. Representa 7 mil quilômetros de diferença. Isso reduz o custo do Brasil. Canal do Panamá, com redução do fluxo de navios, já expliquei, e é uma alternativa viável economicamente, né? Venezuela, uma instabilidade política e econômica muito grande, ainda com o legado de Hugo Chávez, uma riqueza petrolífera e de gás natural enorme, uma crise política aguda, e estamos aí com um problema da Guiana Essequibo, que tem um bloco offshore, que está sendo explorado pela Chevron, mas tem a chinesa Kinok lá também. E esse lençol petrolífero ele se estende até o Amapá.
Então, lembrar que esses lençóis petrolíferos eles têm uma continuidade. Então, se a gente demorar muito a começar a tirar petróleo lá, de repente vai sair tudo canalizado lá para o outro. Nós queremos fazer um comentário a respeito de Hugo Chávez. Hugo Chávez provocou essa controvérsia mais forte com os Estados Unidos da América. E qual foi o mote disso? As empresas norte-americanas, antes de Hugo Chávez, estavam dentro da Venezuela extraindo petróleo e pagavam em torno de 34% de impostos. Hugo Chávez, como assumiu, decidiu ou nacionalizava ou eles pagavam 50%. E aí as empresas petrolíferas resolveram reagir, não quiseram, e aí foram expulsas de lá. Esse é o maior problema, meus senhores, é o problema econômico. O que os Estados Unidos, na verdade, quer? Ele quer uma mudança de orientação política no governo para que ele volte a poder pegar petróleo lá. A Venezuela, a Arábia Saudita, Rússia, o Irã, são os maiores produtores de petróleo. Não ter parceria com esses países é um prejuízo. E os Estados Unidos está querendo se safar disso. A Venezuela tem parcerias com Estados Unidos, com Rússia, China e Irã. Presença das petrolíferas dos Estados Unidos, a Exxon. Risco de guerra por procuração na nossa região. A crise dos mísseis de Cuba, que já foi explorado. E possui divergências com a Colômbia por causa das migrações. Meus senhores, essa é a Pan-Amazônia, que é também uma área de fricção para a gente. É uma área de muita responsabilidade. E está dentro do nosso entorno e é uma das áreas mais sensíveis do nosso entorno. Por quê? Porque depende de iniciativas multilaterais. Recursos naturais, água, petróleo e outros minerais ainda não identificados, uma enorme biodiversidade, terras agricultáveis, preservação ambiental e aquíferos. Isso tudo dentro da Pan-Amazônia. A Amazônia brasileira representa 60% do território nacional, pode alavancar o desenvolvimento nacional, é o que defendia Berta Becker, geógrafa e geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Meira Matos, que durante muito tempo também serviu nessa casa. O Tratado de Cooperação Amazônica e a organização do Tratado da Cooperação Amazônica foram iniciativas multilaterais do Brasil para neutralizar essas tentativas de ingerência na Amazônia. A OTCA ela dá personalidade jurídica ao tratado, ou seja, possibilita medidas. Considerações finais. O Brasil é o maior interessado, afinal, o custo do Brasil nos pesa muito. O Brasil, às vezes, é visto como uma ameaça pelos vizinhos, em razão da sua dimensão. Nós somos um povo pacífico. Nós tínhamos rivalidades históricas com a Argentina, que foram extintas com a gestão do presidente José Sarney e a criação do Mercosul. O processo de integração regional é decorrente de tudo isso. Nós temos oportunidades e desafios dentro da América do Sul e nós temos que ter forças armadas com estrutura compatível com a dimensão política e estratégica do país. O Brasil cresceu economicamente, cresceu na sua estatura política e estratégica e as forças armadas não acompanharam esse crescimento. Isso é um risco porque os interesses são enormes. Às vezes o colega fala assim, poxa, mas lá no Chile eles fizeram assim. Olha a dimensão do Chile. O Chile é uma nesga de território que se desloca do norte para o sul. Estreitinho, pequenininho. Olha o tamanho do Brasil. As democracias estão em processo de amadurecimento. O principal ator regional tem um descuido na relação conosco. A potência regional é indesejável. Então, o ator central e os demais atores que tentam interferir na região não desejam que aqui se crie uma potência regional, como, por exemplo, o Japão na Ásia. Existe a ameaça de uma guerra por procuração. A América do Sul é alvo de ações híbridas, provocando instabilidades produzidas. E o Brasil busca
a sua inserção internacional e o seu desenvolvimento. E aí a gente tem que lembrar do nosso dístico aqui, o nosso trinômio da ESG, segurança, defesa e desenvolvimento. Muitíssimo obrigado. Período de debates, eu convido os conferencistas a tomar assento à mesa principal. Primeiro debatedor, modo virtual, sou Francisco de Andrade. Com relação ao conflito Israel e Hamas, como a ajuda humanitária pode ser entregue de forma eficaz e segura e qual é o papel dos Estados Unidos e de outras potências na resolução do conflito? Muito obrigado pela pergunta. Não ouvi o nome? Como é? Francisco de Andrade. Muito obrigado. A questão da ajuda humanitária é uma questão bastante complexa, né? Porque, vejam que sob muitos desses foguetes que foram lançados sobre Israel, há uma acusação muito séria de que a faixa de Gaza teria recebido uns tubos para confecção para irrigação, não é? E muitos fertilizantes para desenvolvimento de agricultura, e a partir destes tubos e desses fertilizantes teriam produzido os foguetes que foram lançados sobre Israel. Então existe uma desconfiança muito grande do Estado de Israel que dentro desse contexto de ajuda humanitária, possam estar ingressando insumos que favoreceriam o rearmamento do Hamas. Então, essa é a desconfiança pelo lado de Israel. Pelo lado do Hamas, obviamente, né, existe uma equação, que a gente chama de equação de Beaufort, uma tentativa de tirar o fator K dessa equação de Beaufort, que é a liberdade de ação de Israel. Como se faz isso? Pela pressão internacional. Então, se coloca muitas vezes a população indefesa como escudo nos locais onde Israel vai atacar, não é? Se coloca sempre uma propaganda de que é o Sansão e o Golias ali, né? Davi e Golias, né? Que é o fraco contra o forte. Às vezes a presença de um palestino com uma atiradeira contra um soldado israelense muito equipado. Então, isso são narrativas, né? Mas, em verdade, quem está sofrendo é uma população, né, que entre o mar e o rochedo, quem sofre é sempre o marisco, né? Então, é preciso chegar a uma solução. Só que esta solução é uma solução racional, isenta de extremismos, né? E hoje o que se vê são ações extremas, de baixo nível de racionalidade. Então, é difícil. É preciso se resolver isso. A ajuda humanitária tem que chegar, mas tem que chegar com isenção de que não vai fortalecer o lado do Hamas. E também ela precisa não ser foco de propaganda, como que Israel reclamou muito, não é? Quando se fez a troca de reféns, do espetáculo midiático que o Hamas montou para a devolução dos reféns. Então, isso é uma coisa difícil. A gente tentar aqui traçar um parâmetro de racionalidade num contencioso que está eivado de extremismo e irracionalidade. Só como complemento, lembrar que foi feito um inquérito pela ONU e foi comprovado, não é narrativa, que funcionários da ONU estavam trabalhando pró-Hamas. Estavam controlando e minando essa distribuição de alimentos. Então, é como o colega falou aqui, é difícil por quê? Porque os interesses ali são muito fortes, nós não temos isenção das pessoas que estão lá para fazer cobertura
jornalística, ou até mesmo para agir como a ONU tinha que agir de forma equilibrada, e aí fica difícil. Então, eu refuto como muito grave um funcionário da ONU tomar um lado. Ele não pode tomar um lado. Ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser equilibrado, ele tem que respeitar as partes. Próximo e último debatedor, senhor Francisco de Andrade, modo virtual. Professor, quais são os principais desafios enfrentados hoje no entorno estratégico brasileiro? Quais são os principais desafios enfrentados hoje no entorno estratégico brasileiro? O nosso entorno estratégico ele tem uma dimensão continental, né? Então, hoje se afigura como a Guiana Essequibo e a Venezuela com essa ação da potência central sobre o Caribe. É para nós, tanto é que a maior operação militar que o país está fazendo é no estado de Roraima. Agora, há que se acompanhar esse cenário. Por quê? Porque as coisas evoluem muito rapidamente. Então, há que se ter um cuidado muito grande, se buscar parcerias, se cooperar. E aí eu vou falar de um livro chamado Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Nesse livro, o que o autor diz? Ele diz que é o seguinte: nós somos prisioneiros da geografia. Então, por exemplo, a Venezuela, o governo lá agora não é amigo. Não é hoje. Amanhã pode ser. A Venezuela não vai sair daquele lugar. A Colômbia, porque a Colômbia tem a guerrilha, tem um problema de guerrilha. Porque tem um governo com uma orientação ideológica diferente da nossa. E daí? A Colômbia vai sair de lá por causa disso? Não vai. Então, o entorno estratégico tem que ser monitorado com muito cuidado. As relações diplomáticas têm que ser intensas. Nós temos que buscar a cooperação, temos que desenvolver programas bilaterais de forma a neutralizar qualquer ato adverso. Eu me permito aqui, tenho 5 anos de vida nessas nossas fronteiras brasileiras, né? E eu digo que o nosso maior desafio é desenvolver, é desenvolvimento. Observem que para que nós consigamos realizar uma concentração estratégica de meios lá no estado de Roraima, nós estamos penando aí há meses, né? Eu ouvi semana passada a OTAN brigando porque levava 7 dias para deslocar efetivos e material militar do Ocidente europeu para a frente tcheca, próximo da Ucrânia. Uma semana. Nós aqui estamos brigando por meses, né, por falta de infraestrutura, né? Então, nós temos um grande problema de desenvolvimento, que é o que essa escola trabalha aqui, né? A gente tem que pensar sempre que não existe desenvolvimento, não existe segurança numa área que não seja desenvolvida, não existe desenvolvimento sem uma área sem segurança. Então, nós precisamos desenvolver o nosso país com boa infraestrutura para que a gente possa realizar essas integrações, tudo que nós estamos falando aqui. Sem desenvolvimento, nós não chegamos, não alcançamos. Tá? Então, acho que desenvolvimento é uma palavra-chave para tudo isso. Está encerrado pelos debates. Senhores conferencistas, é tradição dessa escola que haja agradecimento em nome do seu comandante e da turma. Para tal, convido a estagiária, a senhora Daniele Melo, para fazer os agradecimentos da entrega de certificados. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniele Melo. Boa tarde. Bom,
Boa tarde a todos, professores. Meu nome é Daniela Mello, sou funcionária do município. Tendo o meu conhecimento com vocês, em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, General de Divisão Alexandre Oliveira Cantanhede Lab, e em nome da turma PSESG 2025, agradeço aos conferencistas, professores Ricardo Alfredo de Assis Faial, Ricardo Rodrigues Freire e Antônio dos Santos, que ministraram conferências na área de geopolítica e defesa sobre os temas conflito Israel e Hamas e entorno estratégico brasileiro. Em minhas considerações finais pessoais, o papel de vocês é fundamental na formação de líderes, elevando o intelecto com conhecimento fundamental na consolidação de estratégia de defesa nacional, com experiência militar, conhecimento técnico e visão estratégica. É com grande honra e respeito que prestamos nossa homenagem a estes ilustres professores e uma palavra de sabedoria eu deixo para todos. Diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Em Provérbios da Bíblia. Obrigada a todos. Muito grato, comandante, pela oportunidade. Muito obrigado a todos, todas as senhoras e senhores, pela paciência de nos ouvir, né? É, acho que o que resume tudo isso é a essência desse programa, né? Que é a transmissão de conhecimento. Porque de nada vale para uma escola, para uma universidade, para uma faculdade, aglutinar conhecimento e não passar esse conhecimento para a sociedade, né? Esse papel de levar o conhecimento para a sociedade é fundamental, porque se a sociedade não tiver conhecimento, ela vai se emprenhar por coisas que escuta aí no rádio, na mídia, que muitas vezes não são informações tão de qualidade e tampouco isentas de radicalismo, de extremismo, de coisas assim. Então, creio que essa oportunidade que a escola tem de levar o conhecimento à sociedade só faz com que a sociedade brasileira cresça, né? E a gente se sente muito honrado de poder fazer isso, né? Eu sou bacharel, mestre, doutor em instituições públicas. De graça eu recebi e de graça eu acho que nós somos obrigados a entregar, né? E fazemos isso com muito carinho, com muito prazer. Espero que tenha sido uma audiência agradável, né? Porque se não foi agradável, né?